Hoje, terça-feira, facções rivais como o Hamas e o Fatah decidiram encerrar suas divisões e formar um governo nacional de unidade interina. Isso aconteceu durante as negociações na China, que acabou culminando na assinatura da Declaração de Pequim. Essas informações foram dadas pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Mas que encontro foi esse sobre o qual quase não se falou? Então, gente, de 21 a 23 de julho, 14 facções palestinas se reuniram em Pequim, tentando mais uma vez reconciliar o Hamas e o Fatah. Sabemos que outras iniciativas anteriores, lideradas pelo Egito e outros países árabes, não conseguiram resolver os 17 anos de conflito de poder que enfraqueceram as aspirações políticas palestinas. Agora, resta ver se esse novo acordo vai resistir às realidades do terreno. Esse encontro aconteceu num momento bem importante em que mediadores internacionais tentam negociar um cessar-fogo para Gaza. Um dos pontos mais delicados é como Gaza será governada após o fim da guerra, uma vez que, atualmente, sob o ponto de vista formal, está sob o controle do Hamas. Hassan Badran, um alto oficial do Hamas, destacou que o ponto mais importante da Declaração de Pequim é a formação de um governo de unidade nacional palestino para gerir os assuntos dos palestinos. Ele afirmou que isso acaba criando uma barreira contra intervenções regionais e internacionais que buscam impor realidades contra os interesses do povo palestino na gestão dos assuntos pós-guerra. Por outro lado, o primeiro-ministro israelense, como sabemos, Benjamin Netanyahu, já declarou diversas vezes que seu objetivo é destruir o Hamas, que é apoiado pelo Irã, e tem se oposto a qualquer papel do grupo na administração de Gaza após a guerra. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou que Mohammed Abbas, líder do Fatah, abraça os assassinos e estupra pontinho do Hamas, revelando seu verdadeiro caráter. Katz enfatizou que a segurança de Israel permanecerá exclusivamente na mão de Israel. Atualmente, o Hamas governa Gaza, enquanto o Fatah forma a espinha dorsal da autoridade palestina, que tem controle limitado na Cisjordânia ocupada por Israel. Ainda não houve comentários do Fatah sobre o acordo. Bom, gente, é importante destacar, no entanto, que o acordo não definiu um prazo para a formação do novo governo. Em março, o presidente palestino Mohammed Abbas, que lidera o Fatah, nomeou um novo governo liderado por um de seus assessores próximos, Mohammed Mustafa. Esse acordo assinado na China representa uma vitória diplomática para Pequim e para sua crescente influência no Oriente Médio, especialmente após ter intermediado um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã no ano passado. Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, afirmou que a principal conquista é deixar claro que a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, é a única representante legítima do povo palestino. Ele expressou a esperança de que as facções palestinas alcancem a independência palestina com base na reconciliação interna e ofereceu reforçar a comunicação e coordenação com as partes relevantes para implementar a Declaração de Pequim. O grande destaque do acordo foi a formação de um governo nacional de reconciliação interina para a governança pós-guerra de Gaza. Wang acrescentou que a comunidade internacional deve apoiar os esforços para formar um governo palestino interino que controle Gaza e a Cisjordânia. É interessante notar que o Hamas e a Jihad Islâmica não são membros da OLP, o principal órgão de tomada de decisões dos palestinos, mas exigem que qualquer acordo de unidade inclua eleições para o parlamento da OLP, garantindo sua inclusão. Esses grupos islâmicos estão em desacordo com a OLP atual sobre os acordos de paz com Israel. Hassan Badran destacou que a declaração chega em um momento crítico, quando o povo palestino enfrenta uma guerra genô pontinho, especialmente na faixa de Gaza. Essa foi a primeira reunião entre Hamas e Fatah em Pequim desde abril, quando uma delegação do Hamas visitou a China pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza. A segunda rodada de negociações, planejada para o mês passado, foi adiada enquanto ambas as facções trocavam acusações de culpa. Facções palestinas rivais já falharam em resolver suas disputas políticas antes, especialmente após combatentes do Hamas terem expulsado o Fatah de Gaza, numa breve guerra que aconteceu lá em 2007. Nos últimos meses, autoridades chinesas têm intensificado a defesa dos palestinos em fóruns internacionais, pedindo uma conferência de paz israelo-palestina em maior escala e um cronograma específico para implementar uma solução de 2 estados. Enquanto isso, vamos falar sobre a situação recente envolvendo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e as famílias dos reféns mantidos em Gaza. Segundo informações do gabinete de Netanyahu divulgadas hoje, terça-feira, um acordo para garantir a libertação de reféns pode estar próximo, enquanto os combates continuam no território palestino. As forças israelenses prosseguiram com uma incursão na área sul de Gaza, em Khan Yunis, após ordenar que os civis evacuassem alguns distritos usados para ataques renovados por militantes palestinos. Milhares de pessoas estão fugindo para áreas mais seguras à medida que os ataques aéreos israelenses continuam. Como vocês sabem, Netanyahu está atualmente em Washington e deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda esta semana, após discussão no Congresso. Em uma fala na capital dos Estados Unidos ontem,
Direcionada às famílias dos reféns, Netanyahu disse o seguinte: as condições para um acordo estão indubitavelmente se formando. Isso é um bom sinal. Esforços de meses mediados pelo Egito e pelo Catar para alcançar um cessar-fogo entre Israel e Hamas ganharam força nas últimas semanas sob uma proposta delineada por Biden em maio, mas voltaram a estagnar. Netanyahu disse que, infelizmente, isso não ocorrerá de uma só vez, mas haverá etapas. Um alto oficial do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse a Reuters que não há novidade na posição de Netanyahu. Ele disse o seguinte: Netanyahu continua enrolando e enviando delegações apenas para acalmar a ira das famílias dos cativos israelenses. Uma equipe de negociação israelense deve retomar as conversas na quinta-feira, incluindo a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses. Como vocês lembram, em uma trégua de uma semana em novembro, 105 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos. Segundo duas fontes de segurança egípcias, Israel informou ao Egito que uma delegação israelense chegaria ao Cairo na quarta-feira à noite, trazendo respostas positivas para avançar em direção a um acordo. Enquanto isso, hoje em Gaza, os ataques aéreos israelenses atingiram a cidade de Khan Yunis enquanto tropas israelenses e militantes palestinos lutavam nas ruas devastadas, forçando os civis a fugirem. O exército israelense afirmou que dezenas de militantes foram mortos em Khan Yunis por tanques e aviões de guerra ou em combate corpo a corpo, e que arsenais de armas e túneis usados pelos militantes foram destruídos. Moradores de Khan Yunis relataram que tanques continuavam estacionados no interior da cidade vizinha de Bani Sucaila. Soldados foram vistos vasculhando o cemitério principal da cidade enquanto outros tomavam os telhados de prédios altos, disparando em direção às áreas ocidentais de tempos em tempos. No campo de Burej, na faixa central de Gaza, onde 6 palestinos foram mortos por um ataque aéreo israelense em uma casa, alguns moradores disseram ter recebido ligações de oficiais de segurança israelenses ordenando que deixassem suas casas. Algumas famílias se dirigiam ao campo de Nuseirá, a oeste. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.